Vamos começar com a criação do mundo. Essa é uma Bíblia para crianças, Antigo Testamento, a criação do mundo, Gênesis 1, 2, de 1 a 3. Muito tempo atrás havia apenas escuridão e águas profundas. Então Deus falou: haja luz. Raios de luz começaram a iluminar a terra suavemente. Deus viu que isso era bom e separou a escuridão, chamando-a de noite, da luz que chamou de dia. Esse foi o primeiro dia que existiu. No segundo dia, Deus separou o céu e no terceiro criou o mar e a terra. Quando afastou as águas da parte seca, sobre a terra nasceram todos os tipos de plantas e seus frutos. No quarto dia, o Senhor criou o sol para esquentar e iluminar a terra, e as estrelas e a lua para brilharem na escuridão da noite. Ao mandado de Deus, a terra, o céu e os mares foram habitados por animais. No quinto dia foram as aves e os peixes, e no sexto dia os pequenos e grandes animais terrestres. Deus observou todas as coisas que havia criado. Ele sabia que todas elas eram muito boas. Então, no sétimo dia, Deus descansou. Tudo bem, gente? Eu sou Melissa, eu sou escritora, eu sou leitora há mais tempo ainda. Eu sou cristã, sou uma pensadora, eu sou neurodivergente, eu tenho dupla condição, eu sou autista e superdotada. E estou muito emocionada. Meu coração fica apertado por falar essas coisas, porque Deus tem falado muito comigo, muito sobre o Éden, né? E começa assim com uma frase que muitas vezes não fazia sentido para mim, né? Volte ao início. E aí até que eu entendi que início, mas qual início? Que era sobre o Éden, que é uma mensagem sobre desacelere, filha, para que você entenda as coisas. As pessoas não entendem as coisas porque elas estão muito corridas, elas estão muito aceleradas, então elas, sabe, eu tô me vendo assim no trem no Japão. Quando você tá num trem e ele é acelerado, você não consegue captar nada, você não consegue entender a paisagem. A não ser que o trem vá bem, desacelere, né? Aproxime-se de quem você não se aproxima. E primeiramente aqui eu falo sobre as plantas. Nunca pensei em me aproximar das plantas. Nunca gostei das plantas, até hoje não levo jeito, não sei cuidar de planta. Já tentei plantar, não adianta, não nasce, não vinga, eu não sei. Mas não é essa aproximação. É o meu jeito de aproximar, cada um tem o seu. Mas o meu jeito é através da observação, do contato, da comunicação. Eu tenho uma playlist aí que é sobre o natural. Então, teve uma vez, eu já contei isso aqui, mas eu vou contar de novo, que eu estava muito triste. Só que eu estava quieta, aquela tristeza que você guarda e não fala pra ninguém. E eu estava em algum lugar, resolvendo algumas coisas da minha filha, e estava esperando que a gente fosse chamado. E aí nesse lugar tinha um pé de manga, bem grande. Eu estava ouvindo um audiolivro de um livro cristão que falava muito de Deus, e isso e aquilo.
E engraçado que nesse dia eu estava escutando esse audiolivro que falava sobre Marta e Maria. Que Jesus fala: Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas. A Maria escolheu a melhor parte, que é o desacelere, para que você entenda as coisas, né? E não estava adiantando. O meu coração não estava. A tristeza não estava indo embora ouvindo aquele audiolivro. E sabe quando você sente culpa porque era para estar funcionando, né? Pois eu estava buscando a Deus. E aí teve um momento que eu ergui a cabeça e olhei para cima. Do que eu olhei para cima, eu vi o pé de manga. Eu vi o pé de manga mas foi imediato. É uma das coisas que eu tenho aprendido. É imediato. É imediato a sensação de bálsamo, de cura, de parece que alguém assoprou dentro do meu coração, que estava machucado. E aí, o que eu olhei o pé de manga, ele me consolou. Ele me amou. Como eu não estava me sentindo amada, segurando o celular, ouvindo aquele audiolivro e falando tanta coisa, não estava funcionando. Nem oração, nada. E o pé de manga derramou um bálsamo dentro do meu coração. Eu senti uma coisa sobrenatural naquele momento. Eu senti paz, eu senti alívio, me senti acolhida. Eu nunca tive afinidade com planta, como eu disse para vocês. Nunca fui pessoa de gostar de estar no mato. Apesar de eu ser do interior, sempre fui da capital. Sempre, por longo tempo, eu morei em apartamento. Nunca plantei. E quando plantei também, como eu disse, não levo jeito. Não tinha porquê aquilo. E eu não olhei para o pé de manga buscando algo no pé de manga. Eu simplesmente ergui a cabeça para olhar assim à toa. E não esperava aquilo. E foi que eu, meu Deus, o que tem nesse pé de manga? Mas enfim. Isso não se repetiu mais. Mas tem algumas coisas que Deus tem me falado sobre as plantas, né? Nessa época eu ainda era vegetariana, quer dizer, eu não comia carne, mas eu tomava o leite e comia ovos. Até que eu parei de comer os ovos e depois parei com o leite e me tornei vegana. Eu tinha cachorros, né? E aí, os meus cachorros morreram. Eu fiquei sem cachorros. E como eu tenho falado para vocês que Deus, ele cria espaços em branco para que novas coisas sejam recolocadas. Então ele tirou os meus cachorros. E eu lembro que uma das mortes que mais me afetou foi a morte do meu chocolate, que era o meu cachorro marronzinho. Ele viveu 8 anos. Aí no dia que levaram ele, tinha um cachorro, porque eles vêm buscar, né?
e tinha um cachorro vivo. Daí eles colocaram o meu cachorro morto e tinha o vivo. E como eu estava muito desconsolada, porque eu não aceitava, pra mim, eu sempre falava pro meu cachorro que ele ia bater o recorde, o Guinness do cachorro que mais viveu. Era no meu coração, o meu sonho é que ele vivesse muito, que ele visse minha filha grande, adulta. Aí quando eu vi o cachorro vivo, Deus falou claramente comigo ali. O vivo, ele é sempre mais importante que o morto. Foca nele, no que está vivo. Ele é mais importante. Ele precisa de atenção, não o morto. Já foi. A hora que eu vi aquele cachorro, eu entendi. Acho que foi bem rapidamente. Eu amei aquele cachorro. Amei como se ele fosse meu. Como eu amei o chocolate, eu imediatamente entendi. Eu amei ele, sabe? E eu fiz uma oração por ele ali. Tudo muito rápido, enquanto os caras entravam no carro. E a partir daquele momento, todo cachorro que eu via na rua ou qualquer lugar, pra mim o cachorro era meu. É meu. Eu senti isso daquele momento que eles levaram o cachorro, meu cachorro morto, era que era meu. E o vivo, e qualquer um vivo por aí era meu, eu tinha responsabilidade. Enfim, fugi um pouco do assunto para entender o seguinte: em algum momento, eu fiquei sem meus cachorros, né? Eu ia falar no cachorro que eu cuidei, né? O Pedrinho. Pedrinho eu cuidei, eu fui lar temporário para ele. E Pedrinho vem nesse momento em que eu entendo que eles são meus. E eu não sei de onde vem isso. Isso enche o meu coração de uma maneira que às vezes eu não consigo controlar. É um amor muito grande. É assim que eu sinto com os fetos. Parece que eles são meus. Que são todos meus. E por isso que eu sempre estou fazendo, através dos livros, uma certa campanha contra o aborto, né? Através das pinturas, dos vídeos que eu faço. E depois que os meus cachorros morreram, que são cachorros que a minha mãe adotou e que eu cuidava junto com ela, e quando ela não pôde mais cuidar, eu cuidei até o final. Deus começou a falar comigo que eu deveria cuidar de algum cachorro. E eu falava, mas Senhor, como? Eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro para custear um cachorro, comprar ração, levar ao veterinário, né? E aí, como ele falava muito sobre isso, que eu tinha que ajudar a cuidar mesmo, eu comecei a orar, então, que apareça a oportunidade para que eu cuide, já que o Senhor quer, nas minhas condições, né? E dito e feito, apareceu a oportunidade. Porque era da vontade do Senhor, era Ele que estava falando comigo.
né? Não foi da minha cabeça, porque tinha alguém orando por mim. Tinha alguém orando para que eu aparecesse na vida dessa pessoa, para cuidar do Pedrinho. Enquanto eu estava orando de cá, a pessoa estava orando de lá. E a pessoa me disse que estava desesperada. E como Deus sabe de todas as coisas, né? Então eu cuidei do Pedrinho, mas ele também morreu. E aí se abriu um espaço em branco. E aí eu comecei primeiro a ter contato com os passarinhos, observar os passarinhos, né? E depois as plantas. Por mais que elas estivessem feias no meu jardim, às vezes eu vi elas, nossa, tá morrendo. Aí, depois de longo tempo, eu pensei assim, agora morreu. Como tá escrito na palavra, né? Como que é? Ao cheiro das águas brotará de novo. E do nada elas se recompõem. Não estão mortas, parecem mortas. E comecei essa comunicação com elas. E eu já tinha ouvido de várias pessoas que estiveram no céu, que as plantas, elas não são inertes, elas não são como se fosse um objeto vivo só um alimento. Elas são vida, elas são vivas. Elas têm sentimentos também. Até que um dia eu tive um sonho que eu estava no céu. Eu fui recebida no céu, que é o lugar para onde eu vou depois daqui. Um lugar muito, muito lindo. E eu vi um gramado com umas florzinhas bem pequenininhas. E elas brilhavam. E eu, uau! Que coisa fantástica! Que coisa linda! E aqui, olha que eu achei tão interessante. Cadê? Ó, no segundo dia Deus fez as plantas e os seus frutos. E no quarto dia ele foi criar o sol. Olha só, as plantas, elas são mais antigas que o sol e a lua e as estrelas. Olha isso. É o que Deus me falou, é o seguinte: você deve muito respeito às plantas, elas são muito antigas, muito mais antigas que o ser humano. Mais antigo que o sol, eu não imaginava, eu achei que o sol fosse mais antigo. Com certeza eu achei que o sol fosse mais antigo, mas não, as plantas. Elas estavam lá no segundo dia. Quer ver? O ser humano, ele foi criado depois que Deus descansou ainda. Recente. E aí, Deus me falou assim, que as plantas, elas são muito mais evoluídas que qualquer animal. Assim eu entendi. Eu sei que os primeiros animais que são criados são os peixes. E aí eu entendi também que as plantas têm espírito. As plantas, elas, quando a gente chega no céu, por exemplo, lá as plantas são diferentes, as plantas têm um brilho. Elas dizem, seja bem-vindo. Você se sente acolhido pelas plantas.
E uma das coisas, no inferno não tem plantas, tem barro e rochas. Barro e rochas. Não tem plantas, lá não tem verde. Porque elas, muito provavelmente elas não merecem, é um sinal, entendeu? De que é o inferno, é barro e rochas. Não tem verde, não tem plantas. Todas as vezes que eu sonhei estar no inferno, não tinha nenhum verde. Era um campão assim, só de terra. Terra escura e rochas. Não tem uma árvore. Tem montanha. Não sei se é montanha, sim. Mas não é montanha verde, sabe? Não tem verde. Não tem um colorido. Não tem. Tudo escuro, né? Que mais? E as plantas, elas são melhores do que nós. E elas têm um fator que elas são extremamente boas, que é o fator da doação, né? Elas estão aí para se doarem. Elas estão aí simplesmente para se darem, gratuitamente. E se há fome no mundo, não é pela vontade delas. Elas, na vontade delas, é de se darem a quem precisa, entendeu? Se falta alimento na mesa de alguém, não é pela vontade delas, mas elas mesmas, depois da queda, elas não podem fazer o que elas querem, entendeu? Se doar a quem elas querem. Alguém escolhe por elas. Que vendem, que ganham, que às vezes acaba indo para quem menos precisa, entendeu? Mas no desejo delas, elas gostariam de poder escolher para onde vão seus frutos, mas elas não podem. Desejo do fundo como se elas tivessem um coração, elas têm sentimento. Elas gostariam. Até brinco com a minha filha, né, que eu comprei. Quando eu compro melancia, melão, eu brinco com ela, crio uma historinha, falo, filha, que eu tava passando, e aí tinha uma plantação de melancia, a melancia falou assim, eu quero ir com essa moça. Eu quero ir lá com essa moça, porque ela tem uma filha pequenininha, e a melancia, ela quer se doar para nós. Então ela vem atrás de mim, rolando. Ai, e ela se doa a quem precisa. E ela ama isso, é o propósito da vida dela. Se doar a quem precisa, gratuitamente. O que mais que eu posso dizer para vocês? Que as plantas, elas têm esse altruísmo, né? E elas acolhem, elas amam, elas alimentam, né? Agora, os animais, quer ver? Eles são criados, quer ver? No quinto dia. As aves, os peixes e no sexto, os pequenos e grandes animais terrestres. Vou falar das aves. As aves são seres que não lutam pela sua liberdade até o fim, a não ser que alguém corte as asas, mas vão lutar
pela vida, pela liberdade. Eu digo, a não ser que haja um cruzamento genético que atrofie as asas, ou um corte mesmo de asas, eles não podem ser manipulados na mente. Ninguém pode causar uma dor contínua para que eles decidam ficar. Não. Você deu espaço, ele vai sair voando. É diferente do cavalo. Você vai causando dor no cavalo, até que o momento ele entende. Se eu tentar fugir, vai doer, então eu vou ficar. A zebra, ela tenta fugir, mesmo que esteja doendo para ela, né? Ela se defende, ela morde, mesmo sabendo que o outro tem alguma coisa que ela não tem, que é a inteligência, né? E uma força e um poder que ela não entende. Mas o cavalo não. O cavalo ele é mais frágil mentalmente. Então você entende, quando domestica, na verdade, a mente dele é mais fraca. Em algum momento ele se rende, ele se enfraquece na domesticação. Então ele passa a ser uma outra coisa, que não ele mesmo mais. Ele é um ser modificado. Não tem como vou dizer? Aqui. Em casa tem os adesivos que minha mãe trouxe do Japão, que é do Pikachu, né? Eles evoluem, né? Só que no caso da domesticação é uma involução. É como se aquele que tem a mente mais fraca, ele é possuído, ele é dominado. Então ele ganha uma nova personalidade, uma personalidade artificial. Ele fica por medo de doer, entendeu? Porque senão ele foge, né? Ele se defende. Ele voa, enfim, né? Ele luta até, ou quando aparece a oportunidade, ele voa, né? Que mais? As espécies domesticadas, elas sonham com a liberdade. Eu gosto muito de escrever sobre eles e eu vejo nisso, pelo menos é o que eu sinto neles. O desejo, o sonho, a utopia. É uma utopia, um sonho inegociável. Sabe um sonho inegociável que você tem? É o desejo da liberdade. Eles sonham com a liberdade. Eles sonham com o fim da escravidão, o fim da escravidão. Eles sonham com isso, eles sonham. Secretamente eles sonham com isso, no íntimo deles. Eles sentem que eles não nasceram para isso. Entendeu? É mais triste quando eles são criados em espaços fechados, quando eles são acorrentados, quando eles não podem ver o céu, entende? Mas geralmente eles são a capacidade deles de viver, quer dizer, o planejamento que Deus fez para eles de viverem, terem uma vida plena, um cruzamento natural, a escolha, e depois ao aumentar os seus filhotes, tudo isso é tirado. Porque eles só vão fazer o processo natural se isso estiver dentro se isso estiver dentro do processo produtivo do ser humano.
Então, quando o ser humano olha para uma espécie, ela não é uma espécie, ela não é uma vida, não é igual eu vi o cachorro dentro, ali na caçamba do carro. Ele é um produto. Mas não é assim, ele não é um produto, ele é uma vida que tem uma expectativa de viver algumas coisas, assim como nós temos. De nascer, crescer, aprender, casar, ter filhos, entendeu? Envelhecer e morrer. Então eles têm a mesma expectativa. Mas a produção acaba com tudo isso. Então eles não têm mais a noção de vida. Eles não têm mais noção de. Eles não sabem mais o que são. Eles são bem deprimidos, carentes de sentido, de uma liberdade. E é como se gerasse um arrependimento. É um nascimento que gera arrependimento. Porque a vida, conforme você vive, ela vai dando sentido para você. Mas não é o que acontece com a produção, é a artificialidade. Ela vai tirando o sentido da vida. Ela vai dando vazio, estresse, depressão. Entendeu? E é assim que eles se sentem. Então, a partir do momento que eles se dão conta de que eles estão num processo de produção e não de vida, eles desejam o quê? A morte. Unicamente. É claro que esse é onde eles vão parar. Mas eles têm um sentimento dúbio pelo ser humano. Porque o ser humano, ele é bom e ele é cruel. Ele é bom e ele é cruel. Então, assim, eu acho que eles têm apego a nós. Mas é um apego em que tem um ponto de interrogação bem grande na cabeça deles. Eu gosto muito de escrever sobre eles. Enfim, depois eu falo sobre. Então tem um ponto de interrogação bem grande neles em relação a nós, porque nós olhamos para eles assim, nossa, que tão bonitinhos, né? Acariciamos e daqui a pouco a gente está sendo cruel, matando, batendo. Então, assim, é um sentimento ruim. Se você chamar de dependência emocional, pode ser isso que eles sentem em relação a nós. Por isso eles não fogem. Por isso eles não fogem, porque eles se tornam dependentes emocionais de nós. Sabe? Eu lembro que a minha filha ganhou um passeio para uma exposição de animais. E a gente foi ver as vacas e eu vi umas vacas que elas tinham sido grampeadas com um número, alguma coisa. E elas tinham um aspecto, um semblante assim tão triste, eu senti toda aquela carga delas, de tristeza. E o espaço todo aberto. E eu pensei assim, nossa, por que elas não fogem, né? Porque se fosse um passarinho, saía voando já. Mas aí me vem assim a frase, fugir para onde? Para onde que eles não me pegassem de volta? Fugir para onde? Qual é a minha saída? Qual a minha opção?
Então ela fica lá deitada, suportando a dor. E a única, na verdade, o que vai ser a morte dela, vai ser a liberdade dela. É o que vai dar liberdade para ela. Depois de todo um processo de produção em que ela contribuiu. Isso é o pior, ela contribuiu sem nunca ter vontade de contribuir. Ela contribuiu contra ela mesma. Entendeu? Porque ela faz o sistema que é contra ela. Ela contribui. Porque se não tem ela, não tem a escravidão. E, no entanto, é o que a faz sofrer. Eu ia falar só das plantas, mas tive que falar das vacas, né? Eu lembrei de alguma coisa e esqueci, mas eu sei que eu tenho sonhado, né, com eles. E eu não tenho contato físico com eles, é todo espiritual mesmo. Sabe? Não convivi com eles. Não tem por que amá-los. E outra coisa, muitas vezes é essa confusão que gera, né? Esse tipo de amor, que é o do controle. É o amor produtivo, né? E aí, a sensação, toda vez que eu vejo alguém numa fazenda mostrando algum animal, eu não consigo mais acreditar nesse tipo de amor, sabe? Que era que eu achava lindo, eu já não acho. Porque é um tipo de amor interesseiro, enfim. Eu não sei, é um amor que dura uma fase, depois ele vira um inferno, entendeu? E na verdade tem uns pequenos infernos ali no processo. Como, por exemplo, a separação dos filhotes, né? E na verdade não é amor aquilo, é uma oportunidade. Porque depois Deus vai fazer o ser humano e o ser humano ele vai virar o rei da oportunidade. Que Deus criou o homem e a mulher. Gênesis 2, de 7 a 25. Deus criou o mundo e tudo que há nele apenas com o poder da sua palavra. Foi então que ele pegou um pouco de barro e com suas mãos modelou o homem com cuidado e carinho, de acordo com a sua própria aparência. Depois que o homem já estava formado, o Senhor soprou suavemente as suas narinas e lhe deu vida. Depois plantou um lindo jardim, chamado Éden, para o homem viver. No jardim do Éden, Adão deu nome a todos os animais. Mas Adão estava sozinho, então Deus lhe deu um sono profundo e tirou uma das costelas dele. Aqui é o seguinte: o primeiro chamado do homem é com a natureza. A primeira amizade dele não é com a esposa, é com o habitat dele, é com as outras espécies. E Deus pega ele e faz com que ele dê nome a cada animal. E esse nome não é falado, porque o homem não falava. Não é através da palavra.
Não é essa palavra que a gente... Pode ser um som, entendeu? Não sei. Mas com certeza não é a palavra que a gente conhece. E ele tem fugido, mas uma hora ele vai se encontrar com a obrigação de cuidar deles, daqueles de quem ele é líder, entendeu? Ele é líder, ele é responsável. Tem uma palavra que Deus tem me falado, ó. Você é responsável espiritualmente por isso, por aquilo, e você precisa ter noção disso. Quando Deus me disse que eu orasse para eu poder cuidar de um cachorro, e eu falei não tinha condições, era essa responsabilidade espiritual, sabe? Enfim, aí, ó, no jardim do Éden, Adão deu nome a todos os animais, mas Adão estava sozinho. Então Deus lhe deu um sono profundo e tirou uma das costelas dele. Com ela, Deus criou uma mulher, Eva, uma companheira para Adão, e os dois passaram a viver em harmonia no jardim do Éden. Aí vem Eva, né? Depois ele ver todas as outras espécies ter o seu par, ele quis o dele também, claro. Adão precisava de uma companheira. E aí foi o que Deus deu para ele. Ó, a desobediência. Gênesis 2, 15 a 25 e 2, 1 a 23. No jardim do Éden, Adão, Eva e os animais podiam se alimentar de todos os frutos das árvores e plantas que nasciam. Então, as árvores, as plantas, elas já foram criadas com essa prerrogativa da doação. Elas nasceram para se doarem. Havia apenas uma árvore no meio do jardim, que não deveria ser tocada. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Certo dia, uma astuta serpente se aproximou de Eva e lhe disse: com certeza vocês não morrerão se comerem o fruto daquela árvore, mas serão como Deus, saberão sobre o bem e o mal. Até então, conviviam o homem e sua mulher e o macaco e sua mulher. O urso e sua mulher. Mulher que eu digo sua fêmea, né? Então, assim, todos ali em pares, uma paz. Imagina uma paz num lugar que não tem perigo nenhum. E você não precisa se esforçar para nada. Você estende a mão, pega um fruto e come. Você imagina que o leão, era amigo do leão. Você deitava no colo do leão, no colo da onça. As cobras não te picavam. Olha isso. Esse era o Éden. E o leão comia o quê? Ele comia do mesmo que come a vaca. A cobra também. E todos eles comiam igual. Todos eram veganos. Não havia perigo. Eles não se sentiam amedrontados. A ovelha não tinha medo da onça, do leão, da cobra. Não havia medo, não havia perigo. O perigo começou a existir depois que Eva faz uma escolha errada. Ao ouvir isso, Eva comeu o fruto e ofereceu a Adão, que também comeu. Nesse momento, eles perceberam que estavam sem roupas e se cobriram com folhas. Quando Deus passou pelo jardim, o homem e a mulher se esconderam, envergonhados. Nesse momento caiu uma maldição, sobre a terra. E aí eu estava percebendo outro dia que a maldição não cai só sobre os culpados. A maldição cai em geral. Como naquele filme, eu sempre vejo aquele filme parecendo muito com Adão e Eva, com o Éden.
que é da Bela e a Fera. A Fera era um rapaz muito vaidoso. E aí ele se achava, né? E aí um dia aparece uma velhinha pedindo ajuda dele e ele desfaz a velhinha. E aí ela fala, por você ser egoísta, por você ser isso, aquilo, cai uma maldição. E o castelo que era lindo, tudo fica feio, né? E assim eu imagino a terra, que era sem perigo, tudo muito lindo, exuberante, cai uma maldição. E não cai só sobre aqueles que têm culpa, como Adão e Eva, cai sobre os que não têm culpa também, os inocentes. Nesse momento, aí eles se esconderam, né? Eles perceberam que estão nus. E os animais, eles nunca perceberam. Eles não se percebem nus, né? É uma parte que não aconteceu, porque parece que essa vergonha é só sobre aquele que pecou. É que nem você falar alguma coisa sobre um assunto. A pessoa que tem culpa, ela, né, já fica esperta. Como que é? Se a carapuça serviu, né? Então, como eles têm culpa, eles se cobrem, porque foram eles que pecaram. Então, eu entendo agora, pensando sobre isso, que por isso os animais não se sentem envergonhados com a sua nudez, porque eles não têm culpa. Se eles estão dentro da maldição junto com a gente, eles estão como inocentes. Por terem desobedecido sua ordem, Deus tirou Adão e Eva do jardim e eles não puderam mais voltar. Aqui não tem, mas tem a maldição, por exemplo, da mulher, né? O seu desejo será para com seu marido, você sofrerá com a tirania dele, ele vai mandar em você, né? Então, tudo isso que ela sofre, as dores de parto, as outras espécies também sofrem, né? Todas as fêmeas. E o homem, ele tem que trabalhar. É o que Deus fala para ele, você tem que trabalhar a terra. E outra, a terra, ela era boa, agora você vai ver, vai ser difícil para você trabalhar essa terra. Só que essa dificuldade da terra e de conseguir alimento também é maldito por as outras espécies, não só para o homem, mas para as outras espécies também. Só que eu acho que por eles terem comido do fruto do bem e do mal, e a serpente falou que eles seriam como deuses, eles realmente se tornam como deuses. Eles realmente abrem os olhos, começam a ter muita vergonha do que fizeram, se cobrem cada vez mais. Eles chegam ao ponto de descobrirem até deixarem só os olhos para fora, nem isso, que é a burca, né? Mas não é a roupa que faz com que eles não tenham pecado, e eles não entendem isso. Eles vão descobrindo, como se eles achassem que isso vai fazer com que o pecado desapareça. Não vai fazer. Entendeu? Em algum momento nesse jardim é criado uma coisa que não tinha antes: violência. Não tinha. O homem era amigo de todos ali. Era amigo da vaca tanto quanto do leão. Ele podia dormir ao lado da vaca e dormir ao lado do leão, que não teria problema nenhum. Em algum momento é criada a violência, a vontade de sangue, de experimentar o sangue do outro, experimentar a carne do outro.
que só acontece depois deles terem se tornado semideuses, assim, né? Eles são como Deus, eles têm a lógica, eles criam a palavra, né? Eles começam a falar, eles começam a se distanciar cada vez mais das outras espécies, criando fogo, armas, enfim. E aí, para mim, em algum momento, ali nesse Jardim do Éden, a cadeia alimentar é formada, que é com a criação da violência, né? Alguns animais se tornam herbívoros, outros carnívoros. É muito complexo, sim. E aí, o que eu falei para vocês ontem da historinha de Caim e Abel. Que, olha aqui, Caim e Abel, Gênesis 4, 1 a 16. Adão e Eva, depois de deixarem o jardim do Éden, tiveram 2 filhos. O mais velho chamava-se Caim. Ele cultivava a terra, plantava e colhia. Abel, o filho mais novo, era pastor de ovelhas. Os dois louvavam a Deus com seu trabalho. Caim, ele é o mais velho. Caim representa aqui o Éden. Abel representa a queda. Houve um dia, porém, que Caim... Por isso ele é o mais novo, porque ele representa a queda. Não estamos mais no Éden, Caim, você entende? Você não pode se comportar da mesma forma como antes. Nós não somos mais veganos, agora a gente se decide. Houve um dia, porém, que Caim ficou cheio de ciúmes de seu irmão e o atacou. Abel morreu. O que eu não acredito nisso. Eu não acredito nessa história. Por quê? Porque Caim, ele não tinha coragem, né, de matar um animal. Ele ia ter coragem de matar o próprio irmão? Não, para mim não faz sentido isso. Então, para mim isso aqui, mais uma vez, é uma explicação, né, que Caim representa o Éden e Abel representa a queda. Então, há uma mudança na alimentação do ser humano. E aí, para dizer que o tempo em que ele foi vegano, isso sim era ruim, ele cria essa história para demonstrar que quem cria animais é bonzinho e quem só come legumes, como disse o Senhor lá em Gênesis, é do mal. Esse é que é o vilão, porque o bonzinho é o pastor, é o que cria ovelhas, é o que cria animais, porque daí ele cria cidades, né? Enfim, mais pra frente também tem uma parte que eu vou falar com vocês. Deixa eu ver se eu acho que é de Esaú e Jacó. Não sei se tá aqui. Eu não achei. Esaú e Jacó. Aqui Esaú e Jacó. Gênesis 25, de 25 a 34. Esaú e Jacó foram os 2 filhos de Isaque. Eles eram bem diferentes um do outro. Enquanto Esaú tinha um corpo coberto com muitos pelos e era homem de caça, Jacó gostava de ajudar nos afazeres da casa e acompanhar sua mãe Rebeca. Por ser filho mais velho, Esaú tinha direito de receber uma bênção de seu pai. Porém, certo dia ele chegou em casa com muita fome e aceitou trocar a bênção que receberia por um prato de comida que Jacó havia preparado. Com isso, o irmão mais novo recebeu a bênção de filho mais velho, porque ele se veste do irmão. Quando eu comecei a ler isso aqui, alguma coisa começou a falar comigo, que Esaú ele era peludo
e caçador. E não é só isso, extremamente ingênuo. Ingênuo. Porque quem é que troca a bênção, a herança, por um prato de comida? Enquanto Jacó é inteligente, ele se veste, ele se finge, ele planeja, ele engana, né? Ele faz um teatro. Então, para mim aqui, eu comecei a ver Esaú como a representação de um homem, a passagem de um homem para outro. Quase como, poderia até citar que Esaú, ele parece bastante alguém autista. Uma pessoa muito ingênua, né? Enquanto Jacó, ele parece mais um neurotípico, né? Alguém que tem um lado social extremamente afinado, que consegue mentir, que consegue planejar, que tem uma certa dualidade. Então, Esaú representa o homem que ficou para trás, que não sabe usar do raciocínio, da lógica. Entendeu? Ele é peludo, que era como a gente era antes, peludo. E olha como que é o Jacó, com poucos pelos, que é como a gente é hoje. Então, para mim, o Jacó representa aquilo que a gente se tornaria depois, e o Esaú aquilo que ficou para trás. O mais esperto vence, por mais que o outro fosse mais forte, fosse um caçador, mas a inteligência vence a força. Então, a esperteza ela ganha. Só que depois, na historinha do casamento de Jacó, que é em seguida, aqui me ensina uma coisa. Aquele que é esperto, uma hora ele vai ser enganado. Que é o que acontece quando ele é enganado pelo sogro dele, o Labão. Ele se acha tão esperto, mas sempre tem alguém mais esperto que você e que te engana quando você menos espera. É como se uma hora, né, como dizem, né, a pessoa planta, uma hora ela colhe. E ele colhe lá com o sogro dele, que o sogro dele engana ele. É isso. Agora, em algum momento lá no Jardim do Éden, a violência foi colocada no meio do jardim. E não foi, a meu ver, a primeira morte não foi de Caim e Abel. Eu não sei se, eu não acredito que foi bem assim que aconteceu essa história de Caim e Abel, não, como eu disse, né? Mas para mim não foi, a primeira morte não foi de Abel. Alguém morreu antes. E aí um sangue foi derramado e foi criada a violência no jardim. Porque a partir de então, o filho mais novo, que representa a queda, o Abel, ele se torna criador de animais, porque até então não podia. Ninguém criava animais. Todo mundo era amigo. Adão era amigo dos animais. Não era a posse dele. Não tinha essa noção. Não tinha essa inteligência. Essa inteligência ela vem da queda, que é a manipulação do bem e do mal, conhecimento do bem e do mal. Não tinha sentimento duplo pelos animais. Os animais sabiam, Adão é meu amigo, ele não vai fazer mal para mim. Ele não vai fingir que gosta de mim para me prender numa gaiola, numa cerca, no estábulo. Entendeu? Só que não só para comer os animais eles começam a ser usados. Eles vão começar a ser usados para que o homem tenha contato com o sobrenatural. Porque como o ser humano ele tornou maldita a terra,
ele tem muito medo de passar fome, o que ele não tinha antes, ele tinha livremente os alimentos. Então a terra é muito difícil. Então, se toda vez da colheita, todos os povos, eles tinham rituais de sacrifício para se comunicar com Deus. Eles sacrificavam as outras espécies, sacrificavam os próprios filhos. Aqui tanto que tem, Deus pede para Abraão para ele sacrificar o filho dele. Eu não sei se ele estava com medo de alguma coisa e decidiu dar essa prova para Deus. Mas com certeza não foi Deus que pediu isso, né? Porque Deus não é Deus violento, Deus de paz, de amor. Já disse Jesus, né? E aí ele começa, todos os povos, e o que eu acho muito estranho, se assistir algum documentário que fala sobre os povos, todos os povos parece que fazem a mesma coisa, mesmo que eles não tenham contato. Não tinha como é que fala? Esse contato que a gente tem com o mundo inteiro, agora esqueci o nome. Não tinha isso. Os povos não tinham acesso uns aos outros. E eles viviam as mesmas coisas, os mesmos avanços. E o que é muito estranho. Então, eles também todos vivem o mesmo processo de sacrifício, de oferecer sangue, carne, gordura a um ser que eles consideram superior e pode garantir que eles não passem fome e que eles sejam perdoados de alguma coisa. Mas para mim esse não é Deus, é o próprio inimigo. Que essa violência que começa lá no meio do jardim, para mim, em uma morte que acontece antes da morte de Abel ou de Caim, não sei quem morre, se é Abel ou Caim, não sei. Mas ela é perpetuada por um falso contato com Deus. E o ser humano ele começa a acreditar em um Deus que gosta de violência. Esse Deus gosta de violência, ele gosta de punir, né? Então ele vai criando leis cada vez mais violentas. E aquela maldição que Deus fala lá no jardim, o seu marido vai te perseguir, e se confirma. Ele criando leis, Moisés criando leis misóginas, leis que perseguiam a mulher. Até mesmo Paulo, quando ele vem falar das mulheres, ele vem perseguindo as mulheres. E Jesus é o único que acolhe, né? E o interessantíssimo da vinda de Jesus é que ele acolhe as mulheres e ele liberta os animais. Isso fora outras coisas que ele faz. E ele fala, né? Vocês não devem matar em nome de Deus. N coisas que ele faz de mudanças, sabe? Então, geralmente as religiões elas são extremamente violentas. E Jesus ele é uma exceção. Por isso é que eu acredito nele e por isso ele realmente aponta para o céu. Porque Deus ele é atemporal e ele é amor, ele é puro amor. Agora eu vou falar para vocês o que eu achei uma curiosidade. Eu sempre fico pensando como é que se retrocede, né? Que Deus sempre fala, volte ao Éden, desacelere. Como é que se retrocede? Porque, por exemplo, eu posso escolher virar vegana, mas uma onça ela pode escolher? Não sei. Geralmente não, só se for por falta de recursos. Mas, por exemplo, que eu achei muito interessante, o panda, eu não sabia, ele era carnívoro, como qualquer outro urso. E ele virou vegetariano, ele virou vegano. Meu Deus, sério mesmo? Então, assim, é possível retroceder? É. Enfim.
essa é um pouco do que eu queria contar para vocês, né? Uma das coisas que Jesus retrocedeu, foi a poligamia, né? Para a monogamia de volta. Porque aí nós temos, quer ver? Nós temos Salomão, né? Que ele tinha os haréns. Para mim, os haréns são lugares... já deu mais de 1 hora, hein? Como se fosse um tráfico humano. Tráfico humano mesmo, sabe? Que as mulheres ficavam ali. É claro que elas provavelmente eram bem tratadas, mas mesmo assim, se tirava delas a oportunidade delas se casarem e terem uma vida normal, entendeu? Porque elas pertenciam ao rei. E elas ficariam sozinhas a vida toda. E o rei, muitas vezes, eles tinham várias mulheres. E eles deixavam por perto das mulheres dele eunucos, homens com sexo decepado, para que elas não tivessem uma vida sexual. Só que eles tinham vida sexual, mas elas não podiam, entendeu? E aí, por exemplo, Esther e Elias. Elias, ele tenta vencer o mal praticando o mal, que é a violência que vem lá do Éden. Então, ele entende que é assim que Deus age. Esther também, quando ela tem a oportunidade de proteger o povo dela, ela é vingativa. Então, ela escreve uma sentença. Acho que ela não, né? Outra pessoa escreve, não sei se é o tio dela. Escreve uma sentença de morte aos seus inimigos. E Jesus disse: amai os vossos inimigos. Eu sei que está escrito para vocês odiarem os seus inimigos, mas eu digo não, vocês amem. E isso é atemporal, vem de um Deus atemporal. E quando Jesus fala, vocês são filhos do diabo, eu entendo que a gente era filho do diabo mesmo. Desde a queda nós éramos filhos. E a violência está no meio de nós. Não é o Espírito Santo muitas vezes, é a violência. Está no meio de nós. Quando 2 ou mais pessoas, sem a presença do Espírito Santo, é a violência. Então, quando eles acreditavam que estavam em nome de Deus, apedrejando pessoas, castigando pessoas, não era o Espírito Santo. O Espírito Santo não faz isso, não faz essas coisas, entendeu? Era o próprio inimigo. Tanto que Jesus, ele tem toda a trajetória dele, ele sempre é perseguido, ele pode fugir, ele foge muitas vezes, né? Ele foge do meio do povo, que o povo nem sabe para onde ele foi. Mas ele nunca é violento. Ele se nega a usar o poder e a força dele, que ele poderia. Ele poderia, mas ele se nega. O bem, ele é assim: eu me nego a usar a minha força contra você. Se eu tenho força, pode ter certeza que vai ser a seu favor. Mesmo que você me prejudique ou enfim, entendeu? Assim é o bem. Essa é a diferença entre o bem e o mal. Essa é a grande diferença. Porque o diabo, ele se veste, né, de bonzinho, de anjo, de cordeiro. Mas é aí que a gente reconhece. Quantas vezes eu estava assistindo uma pregação e do nada, lá no final, a pessoa começa a desejar as piores coisas para alguém. Mesmo que a pessoa tivesse culpa, eu pensava, essa mulher não é cristã. Que Jesus falou: nós devemos amar os nossos inimigos. Então, é muito sutil, sabe? A gente tem que tomar cuidado, porque o inimigo, ele é muito sutil. E, para mim,
tudo se resume a isso. Violência, desejo desenfreado, sabe? Acho que tem uma última coisa. Quando eu lancei o livro da minha filha, Poliana de Verdade, eu queria falar sobre o que era ser mãe solo. Eu queria falar sobre os bastardos. São crianças não planejadas, né? Eu não planejei que eu fosse ficar grávida dessa forma, mas eu aprendi muita coisa sobre isso. Inclusive, eu aprendi sobre quem era Jesus, né? Que eu comecei a falar Jesus de verdade, Jesus, né? Porque eu vejo Jesus assim, né? Vindo de uma gestação não planejada também, mesmo que fosse o próprio Deus que planejou, mas humanamente não era planejado. E que veio de uma gestação antes do casamento. Depois José assume, mas ele não quer assumir Maria. Tem que o anjo ficar insistindo, José. Tá bom. Então ele vai lá, um pouco pressionado pelo anjo, e assume Maria, né? Ela tem contato com a Isabel, a prima dela. A Isabel muito elogia ela, mas aquele elogio parece da boca para fora, porque desaparece. A Maria não tem mais contato com nenhum parente. Eu não vejo nenhuma vez quando Jesus vai encontrar com João Batista. João Batista diz que não conhece a cara de Jesus. Ele não cresceu com o primo. Ele tem que confirmar se Jesus é realmente aquele que se espera. Então, eles são dois estranhos. Isso me fala muito sobre que depois da queda, eles tiveram uma culpa muito grande, se cobriram. Eles tiveram raciocínio, lógica, descobriram fogo, a palavra, começaram a falar, começaram a mentir, como Jacó, né? Começaram a ser... A inteligência começou a ser mais importante que a força, né? Aquele que é inteligente manipula aquele que não é. E enriquece, que foi o que aconteceu com Jacó. Só que o inteligente sempre encontra alguém mais inteligente que o engane. E aí fica um tentando enganar o outro, assim como Labão fica tentando enganar Jacó, Jacó fica tentando enganar ele. Para mim é isso. Esse é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então todos nós viramos semideuses, criando leis. E tem um livre-arbítrio, né? Que no Éden não tinha livre-arbítrio. Eles tinham que fazer unicamente a vontade de Deus. E era boa, perfeita e agradável. Então, eles às vezes por culpa, eles começam a criar leis extremamente rígidas. Só que qual é o problema? As coisas acontecem, as pessoas não planejam, né? Por exemplo, mulheres ficam grávidas, assim como eu fiquei. E para essas coisas que acontecem, como erros, infidelidades, furtos, né? Pessoas, em algum momento elas erram. Eles começam a criar sentenças extremamente rígidas. Ou eles penalizam e matam essas pessoas, ou eles escondem esses erros, né? Por exemplo, eu acho que Maria, ela poderia ter sido apedrejada, mas não foi, né? E parece que uma mulher não poderia ter um filho bastardo, né? Fora do casamento. Tem uma passagem ali acho que é Tamar,
com o sogro dela, que o sogro dela tem relações com ela e... desculpa. E aí depois ele fica sabendo que a nora dele, se comportou como uma prostituta, né? E ficou grávida. Aí ele fala, nós temos que queimá-la, né? Ela precisa ser punida. Então eles entendem que tudo aquilo que foge, aquilo que eles esperam, eles precisam fazer com que aquilo desapareça, entendeu? Sumir da vista deles. É assim que eles resolvem as coisas. E talvez seja sobre isso, por exemplo, quando Jesus vem de um modo não esperado, de um modo que parece errado, é justamente para mostrar que não é assim que Deus age. Quando existem pessoas doentes, pessoas marginalizadas, por exemplo, quando a mulher ela menstrua e ela não pode ficar perto do marido, tem que dormir longe no sofá, não pode ser tocada, isso, aquilo. É tudo aquilo que parece que eles não entendem. Eu não entendo essa menstruação, eu não entendo as crianças que são geradas fora do casamento, não entendo isso, aquilo. Então eles punem tudo aquilo que eles não entendem. Porque eles continuam achando que eles devem entender tudo. E não é assim. Continuam agindo como semideuses, né? E sempre uso de violência para aquilo que eu não entendo. E daí Jesus traz bastante coisa. Por exemplo, ele fala que nem sempre uma doença é fruto de maldição hereditária, que nem sempre pode acontecer. Ele não fala que pode acontecer. Desculpa. Emendando aqui. Ele fala que aquele cego de nascença, os pais dele não pecaram, nem ele pecou para que ele, nascesse cego. Enfim, eu tô falando resumida. Nem sei se eu vou postar esse áudio, mas... E me lembro muito o filho de Davi também. Eu penso Jesus e o filho de Davi. O primeiro filho, não sei se é o primeiro com a Betseba, né? Betseba. Aquela criança, ela recebe a visita do profeta e o profeta diz para a criança, você tem que morrer. Porque você já nasce maldita. Porque você é fruto do pecado. Né? E Davi aceita aquilo de pronto, porque é algo que ele não entende. É o que se faz hoje com as crianças, que são abortadas. Eu não entendo por que elas vieram, como elas vieram, então eu faço com que elas desapareçam da minha frente. Aquilo que eu não entendo. Então, o ser humano, ele sempre vai agir como um semideus, decidindo, entendeu? E criando violência. E Jesus, Yeshua, é aquele que vem trazer esperança, acolhimento, paz. Ele é assim. Aí eu falei do ser humano, eu falei da violência do homem contra o homem. E falei dos animais e das plantas. Agora eu tô pensando, mas será que é a briga? Será que... Porque tem gente que fala assim, ama tanto os animais, não ama os humanos. Eu acho que não há briga no amor.
sabe? Eu acho que não é empecilho. Porque no Éden não havia, por que há agora? Por que se eu amar uma vaca, eu não amo uma criança? Não amo um homem, não amo uma mulher, um idoso, um adolescente? Eu amo todos. Porque não havia no Éden esse empecilho, né? Ele era muito amigo dos animais, se sentiu sozinho, Deus trouxe a esposa. Não há empecilho, o amor. É tudo muito saudável, tudo muito pacífico, sabe? Não há briga, não há disputa, não há nada disso, né? É claro que as coisas, elas ficaram mais difíceis, mas o que eu vejo é que o ser humano e a Terra está passando por um processo de voltar, de alguma forma, voltar ao Éden, não sei como, mas as pessoas estão mais conscientes sobre a preservação da natureza, dos animais, e isso está crescendo cada vez mais. E para mim, essa é a vontade de Deus. Para mim, essa é a vontade de Deus. Por exemplo, o homem era extremamente violento, tanto com a sua mulher, quanto com as outras espécies, né? E contra o outro homem. Hoje não. Então, tudo isso, infelizmente, demora demais. Demora demais, né? O problema hoje é o excesso de apego material e falta de amor. Mas eu acho que tudo isso Deus ainda resolve. Eu tenho fé que Deus resolve tudo isso. Porque eu não acho que Deus quer que a gente pegue nossa cadeira e fique esperando só a vinda de Jesus. Sabe? Para mim, ele tem um interesse de que a gente tenha uma participação maior no bem-estar do todo. A gente tem uma responsabilidade espiritual para com todos. E aí, eu vou finalizar dizendo para vocês que as plantas, elas são muito mais evoluídas que nós, como eu já tinha dito. Elas têm um poder de doação, de entrega, né? Mas elas não se decidem para onde vão seus frutos, né? E isso me lembra muito uma parábola que Jesus fala sobre, eu arrendei uma terra para uns fulanos aí. Aí eu mandei o funcionário, eles mataram meu funcionário. E aí eu mandei outro. Quando eu mandei o meu filho, eles mataram meu filho também. Que é meio que isso. Eu não dei a terra para vocês. Eu emprestei. E vocês têm a obrigação de fazer uma distribuição na qual seja equilibrada para todos. É uma coisa assim, mais ou menos, sabe? Ele arrendou a terra para nós. E lá no Éden, quando já tinham as plantas, elas são muito mais velhas que nós, feitas no segundo dia, nós somos feitos, sei lá, no oitavo dia, talvez. Elas sabiam que elas foram feitas para matar a nossa fome e a fome dos animais. Então elas têm essa responsabilidade, elas têm essa sensação de que elas não estão cumprindo com o papel delas. E por culpa do homem. Então elas se sentem assim, que elas não sabem o que elas fazem, perdidas. Por mais que Deus tenha falado, vocês não estão fazendo o seu papel, mas não está chegando, entendeu? E a culpa não é delas. Porque elas se doam, elas continuam a se doar.
Mas o líder, ele tem outra intenção, que não é a paz, que não é o amor, entendeu? Aí que a história fica sem solução. É isso. Tchau, Deus abençoe vocês.